continuar ausente. 10h14. Nicole Tim está aqui na ponta da linha, o Rodolfo Donla e ouvintes, para trazer atualizações das investigações do assassinato bárbaro do ator Jeff Machado. Um dos suspeitos de participação na ocultação do cadáver teria confessado o crime. A Nicole vai trazer as atualizações. Nicole, bom dia. Oi, Lacerda, bom dia para você, Rodolfo, Donla e a todos os ouvintes. Bom dia, Nicole. Não só um dos suspeitos, como os dois confessaram terem participado da ocultação do corpo do ator Jeff Machado. O outro suspeito, a gente falava aqui nesses dias todos sobre o Bruno Rodrigues, que é um amigo do Jeff apontado desde o início das investigações como principal suspeito desse crime. Mas o outro nome que acabou surgindo aí no andamento das investigações é Jeander Vinícius da Silva Braga. Ele prestou depoimento na última sexta-feira e confessou ter participado então da ocultação do corpo do ator. Ele disse aos investigadores que estava tomando banho, que quando saiu do banheiro, aí já se deparou com o Jeff assassinado. E aí então disse que foi coagido a colocar o corpo do ator dentro de um baú, a levar até um imóvel em Campo Grande, na zona oeste do Rio, e a enterrar em um buraco no local. Segundo esse depoimento, Jeander e Jeff se conheceram em um aplicativo, o mesmo onde Jeander também teria conhecido o Bruno, e aí eles mantinham uma relação de amizade. De acordo com a polícia, Jeander, Jeff e Bruno marcaram um encontro na casa do ator no dia 23 de janeiro. E aí a principal hipótese é de que a vítima tenha sido estrangulada nesse dia com um fio de telefone durante um ato sexual. A versão do Jeander é muito semelhante, exceto por algumas contradições, com a versão de Bruno, que não prestou depoimento aqui na delegacia, mas encaminhou, por meio dos advogados dele, um depoimento por escrito. E aí, nesse depoimento, Jeander e Bruno Rodrigues afirmam que um terceiro homem, identificado como Marcelo, que seria um miliciano, também estaria junto e seria ele quem teria, então, matado Jeff e assim coagido os dois a ocultarem o corpo. Mas para os investigadores que perceberam contradições nesses depoimentos, esse Marcelo não existe e teria sido inventado pelos dois para se livrarem do crime de homicídio. A polícia diz ainda que todo esse crime foi premeditado e orquestrado por Bruno Rodrigues, que inclusive alugou o imóvel onde o corpo do ator foi encontrado em Campo Grande. A principal hipótese dessa motivação seria vantagem financeira, porque ele venderia a casa do ator e também o carro, e ainda um desentendimento envolvendo uma falsa promessa de Bruno a Jeff em uma vaga de uma novela. Inclusive, Bruno chegou a trabalhar na Rede Globo até 2018, quando foi demitido por justa causa, justamente por cobrar valores por vagas em novelas. A polícia já pediu a prisão temporária de Jeander e Bruno. Esse pedido foi encaminhado ao Ministério Público na última segunda-feira, mas até agora o MP ainda não se manifestou e a gente acompanha esse caso. O Tribunal de Justiça disse que ainda não foram expedidos os mandados de prisão. Agora tem um detalhe importante, justamente por conta disso, essa preocupação da polícia, porque, segundo os investigadores, o Bruno tem mudado constantemente de endereço desde o fato e tenta ocultar as provas do crime desde o início das investigações, e os investigadores dizem que não sabem exatamente onde ele está nesse momento. Lacerda. Caramba, que coisa. Informação. Peraí, Nicole, fica por aí porque é muita coisa, é muita coisa. Vamos, então vamos lá, motivação. Vamos dissecar aqui. Donla, me ajuda a dissecar. Motivação. Eu te ajudo. Vamos dissecar seria aqui para pegar pertences, né? Seria para pegar pertences dele, do Jeff, né? Casa, vender casa, etc. E também porque ele já vinha cobrando há muito tempo o tal do Bruno, porque o Bruno pegou dinheiro dele, mais de 20 mil reais, prometendo vaga numa novela da Globo. E ele vinha pressionando o tal do Bruno, então essa também seria uma motivação. E ele foi demitido da Globo por justa causa, por ter sido descoberto exatamente nesse tipo de esquema, de cobrar dinheiro de pessoas para pretensamente prometer vagas em novelas da Globo. E aí, Donla, você que prestou muita atenção, pelo que eu entendi, o tal do Marcelo, que seria um miliciano e que teria, segundo o depoimento desses acusados aí da morte do Jeff, ele não existiria, seria algo fictício, na verdade, os dois que se juntaram na questão da morte e de ocultação do cadáver, né, Donla? Para a polícia, Marcelo não existe, aí tá um caô dos dois. Então vamos dissecar a história. Quem que é esse tal do Bruno? Então, no primeiro momento, ele vai para a polícia, o suposto amigo do Jeff, e ele diz, olha, o Jeff desapareceu. Depois, quando o nome do Bruno é apontado como suspeito, quem desaparece? O Bruno. E ele só se manifesta por meio
de advogado, inclusive depoimento, Rodolfo, por meio de advogado. Aí, na sequência, ele confessa a ocultação, mas olha, não fui eu que matei. Então é o seguinte, o suposto amigo dele morre, ele procura a polícia, mente, sabendo da morte, ele mente, oculta o cadáver, some, e agora entra esse segundo personagem, esse Jeander Vinícius da Silva Braga, que confessou ocultar o crime, e aí criou um terceiro personagem, esse tal de Marcelo, para se ver livre aí do homicídio. E detalhe, Rodolfo, eu não vou nem falar do teor do depoimento, porque ele tenta manchar a imagem do Jeff Machado no depoimento que dá à polícia. O fato é o seguinte, que foi crime premeditado, ocorreu por motivo torpe, envolve mentira, roubo de cartão de crédito, saque feito após a morte da vítima, e ambos devem ser, Rodolfo, indiciados por homicídio triplamente qualificado. Para a polícia, Marcelo não existe. Agora, o Nicole, deixa eu só entender uma coisa. Eles prestaram depoimento, como você falou, na verdade não é nem prestar depoimento, né? Eles mandaram essas informações, as suas alegações através de, sei lá, carta, documento pelo advogado, eles não foram à delegacia, ou seja, o tal do Bruno, ele tem de alguma forma prestado algum esclarecimento, mas sem ir à delegacia, é isso? O Jeander esteve aqui. Na última sexta-feira, ele prestou depoimento pessoalmente aqui na delegacia. Já o Bruno, não. O Bruno, esse tempo todo, ele não vinha aparecendo aqui na delegacia e aí acabou se comunicando apenas por um depoimento escrito que foi entregue pelos advogados dele nessa semana aqui na delegacia, Rodolfo. Caraca, e agora a minha pergunta final vai para o Ministério Público. E não é dizer que está errando ou que está acertando, tá? Porque eu não tenho as provas na minha mão, apesar de olhar tudo, né? Ler tudo, acompanhar tudo que eu estou podendo acompanhar desse caso. E me parecer tão óbvio, tão evidente, com todas as provas colocadas até agora, que esse tal de Bruno, até pela ausência dele, pela falta de esclarecimentos dele, né? Pela omissão dele neste momento agora, troca de endereço e por aí vai, de que não há argumento para ele, para se defender das acusações, de que para mim tá mais do que batom na cueca de que esse cara tá envolvido e que esse cara precisa, obviamente, ser preso quanto antes para responder, prestar esclarecimentos, cair em contradição das coisas que ele tá falando que não ficam de pé. E aí a minha pergunta vai ao Ministério Público. Na segunda-feira, a Polícia Civil pediu a prisão temporária dos dois. Hoje é quinta-feira. Enquanto vocês não analisam, o tal do Bruno está desaparecendo, trocando de endereço, e a Polícia Civil está correndo risco, diz que está correndo risco de perder o cara em perspectiva. O outro talvez também, que foi a delegacia na sexta passada. Quase uma semana depois, não sei se saberemos onde ele vai estar, caso venha o mandado de prisão. Eu pergunto, o Ministério Público, o promotor ou a promotora que está com o caso, enfim, poderia até mesmo dizer, não acho que as provas são convincentes, devolvo à Polícia Civil pedindo mais informações, mais provas, mais depoimentos. Acho que esse pedido de prisão está inconsistente. Ou, sim, concordo, chancelo e encaminho ao Judiciário, que na verdade o Ministério Público não decide, o Ministério Público pode corroborar, acrescentar informações ou o que for, e encaminhar ao Judiciário. O que a Nicole deu de informação é que desde segundo o Ministério Público não se manifesta. Nem para dizer que sim, nem que não. E os caras podem estar desaparecendo. Eu pergunto ao Ministério Público, diante dessa informação que foi trazida. Vocês vão esperar quando para se manifestar sobre um assunto tão grave, com um risco tão grande desses caras desaparecerem? Não é possível. Mesmo que seja para dizer que não. Mesmo para dizer que não tem consistência. Algum posicionamento tem que ser dado. Ministério Público tem que dizer sim, e se sim, Judiciário. Se está no Judiciário, ele tem que cobrar o Judiciário. Que é uma decisão que não dá para você ficar em cima, entendeu? Você não está analisando uma disputa por um espólio de uma pessoa que morreu e que pode demorar 3 meses para você eventualmente. Não tô dizendo que tenha que demorar, não. Mas tô falando, não é uma coisa que você tem que resolver para hoje, sabe? Uma disputa empresarial que chegou hoje, você tem que dar uma resposta amanhã, necessariamente. É uma questão de prisão, de justiça de uma pessoa que pode simplesmente fugir.
né, desaparecer e não ser preso mais, ser responsabilizado pelo que ele tem que ser. Então a gente vai cobrar o Ministério Público, Nicole, Marcos Lacerda, para saber o posicionamento deles. 10h24. Obrigado, Nicole, pelas suas